Vamos então começando o exercício para o capítulo 7, versando sobre as páginas 96 a 99 e trazendo agora uma impressão melhor sobre como que nós podemos olhar para as nossas lutas compulsivas e a partir de que ferramentas nós podemos lançar mão para podermos estar mais em contato com as nossas sensações, emoções e sentimentos. Ok? Então vamos em frente, vamos ver como que a gente poderia fazer isso, exercitar esse novo trabalho nesse momento agora dos nossos estudos. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar agora vocês com a sensação de que vocês possam pausar esse vídeo e aguardar o momento propício para fazerem esse exercício. Né? Se for o caso, peguem caneta, peguem um caderno, seu diário, ou então folhas de papel onde vocês possam fazer anotações, reservem um tempo, vocês vão precisar mais ou menos entre 10 e 20 minutos, né, para fazer esse exercício inteiro com tranquilidade. Procurem um momento certo, procurem um local certo, onde vocês não seriam interrompidos durante esse tempo e, portanto, vocês possam estar envolvidos ou imersos nesse trabalho de aprofundamento. E quando vocês já estiverem com todas as situações resolvidas, vocês então retornam ao vídeo e saiam do pause para continuar o processo. Então, agora que vocês já estão disponíveis e já estão prontos para fazer o exercício, já encontraram o tempo certo, encontraram todas as condições necessárias para isso, eu gostaria que vocês respirassem um pouco, entrassem num estado mais relaxado, respirassem na barriga, numa respiração pausada, tranquila, onde você não precise respirar muito intensamente, nem muito devagar, que seja normal para você, mas que você dê prioridade na barriga, para criar um estado de relaxamento, para criar um estado de tranquilidade. Respire umas 5 respirações completas e vocês vão ver a diferença. Agora então que vocês já devem estar num estado mais relaxado, procurem revisitar algumas situações da sua vida onde você ainda esteja recebendo menos amor do que você gostaria de estar recebendo. Situações naquelas onde você sente que você gostaria mais, seja em quantidade, seja em qualidade, não importa. O importante é que você perceba que existem situações da sua vida, situações com pessoas, situações com o trabalho, situações familiares. Procurem olhar para essas situações e escolham umas 3 ou 4 que vocês possam dizer assim: essas situações eu me sinto pouco amado, eu me sinto recebendo menos do que eu gostaria de receber dessa situação, dessas pessoas, dessa situação do mundo no qual eu estou inserido ou inserida. Agora que você teve tempo suficiente para olhar para algumas situações da sua vida onde você ainda sente falta desse amor, aproveite o seu papel, o seu caderno, o seu diário e faça uma pequena lista dessas situações que você conseguiu trazer à sua mente e procura deixar do lado dela como é que é essa falta de amor. É em quantidade, é em qualidade, é de uma pessoa específica, é de todas as pessoas envolvidas, ou então é como que se de alguma maneira eu não saiba exatamente de quem, mas eu tenho a sensação de que falta algo. Tudo isso, deixa tudo anotado para que você possa fazer bom uso disso no decorrer desse exercício.
Continuando o trabalho, então, eu gostaria agora de convidar vocês para pegarem cada lista, cada item dessa lista que vocês fizeram, talvez umas 2 entradas, 3, 4 entradas, cada linha dessa lista, para cada uma dessas situações, eu gostaria que vocês identificassem algumas coisas. Primeiro, qual é o grau de insatisfação? Numa escala, digamos, de 0 a 5, você está muito satisfeito ou muito insatisfeito? 0, não estou com satisfação alguma. 5, tá ótimo, tá bom. Mais ou menos. Então grau 3, no meio do caminho. Eu acho que está mais do que o meio do caminho. Tá bom, então vou dar 4. Ou seja, procura criar uma escala onde você saiba para cada uma dessas situações o que lhe falta. E procura colocar se isso é quantidade ou se isso é qualidade. Eu recebo amor, mas a qualidade desse amor me deixa absolutamente inseguro, por exemplo. Ou então a qualidade desse amor me deixa absolutamente irado. Ou seja, coloque, vá começando a fazer essas anotações para que vocês possam cada vez mais criar dados importantes no exercício que vocês vão continuar fazendo. Então, para cada lugar, para cada linha dessa lista que vocês já começaram a fabricar, a fazer, coloquem também do lado de cada uma dessas situações quais foram as emoções, quais foram as sensações corporais que surgiram conforme você foi pensando nessa situação da sua vida. As emoções são aquelas sensações que eu me percebo irado, ou então eu me percebo choroso, ou então eu me percebo descontente, desanimado de estar fazendo esse exercício. Ou seja, procurem perceber isso, quais são essas, como que a energia se move dentro de mim. Emoção, como que ela se move, energia se movendo. E também percebam, coloquem no papel as suas sensações corporais. Por exemplo, quando vocês pensam numa determinada situação da sua lista, que foram várias, quando vocês pensam nela, o que acontece no seu corpo? Aquela vontade de desistir, aquela vontade os ombros ficam incomodados, ou então os pulsos ficam muito tensos, ou então é como se os dedos estivessem nervosos, ou as pernas estão nervosas, as pernas estão saltitantes. Procurem anotar todos esses detalhes do seu corpo. Procure perceber se deu tosse, se a respiração alterou. Procurem ver o que acontece e vão apenas fazendo anotações para cada situação que vocês escolheram. Continuando, para cada uma dessas situações, procurem identificar o como que essas emoções poderiam talvez ser classificadas como reações emocionais. Reações emocionais são aquelas emoções intensas, ou seja, elas têm algum motivo, elas precisam acontecer. Elas têm uma função na situação. Eu fico com raiva, a função é modificar a situação. Elas têm uma importância. Então, procurem nessas sensações pistas onde vocês possam dizer assim: essas emoções aqui são reações emocionais, elas são muito intensas, ou então elas me levam para um lugar muito de desistência, eu fico desanimado, desmotivado, sem energia. Então é como que se de alguma maneira o motivo é fazer com que eu desista.
a função dessas reações, dessas emoções, desses sentimentos, dessas atitudes, são me parar, me paralisar. Então elas se tornam importantes porque de alguma maneira elas me chamam a atenção. Elas fazem com que eu de alguma maneira atue no mundo à minha frente nessa situação. Façam esse estudo para cada uma das situações que vocês identificaram. Continuando o processo, procurem agora, para cada uma dessas situações que vocês já trouxeram na sua lista, vocês viram que talvez existam algumas reações emocionais, outros casos talvez não. Mas mesmo que não existam reações emocionais ou que vocês não tenham identificado alguma reação emocional, provavelmente essa situação que vocês trouxeram deve ter alguma importância para vocês. E, portanto, procurem perceber como que vocês lutam compulsivamente, com força, para obter validação, para vocês provarem um ponto qualquer de vocês, seja ele qual for. Eu quero provar que eu sou mais importante, que eu estou certo nessa situação, por exemplo. Ou então eu quero provar que essa pessoa está me machucando, está me violentando, e eu quero mostrar o quanto que eu não estou gostando disso. Então eu quero ter certeza que essa pessoa saiba o dano que ela está causando para mim. Então eu quero validar, eu quero comprovar, eu quero identificar, deixar claro para essas pessoas o que está acontecendo. E, portanto, procurem ver o que vocês querem com essa luta compulsiva. Vocês querem comprovar o seu valor, fazer justiça, ganhar poder. Ou seja, vocês querem, de alguma maneira, criar uma situação onde vocês possam interferir na justiça ou naquilo que está acontecendo à frente de vocês. A segunda opção é, vocês querem se adaptar a essa situação específica? Vocês querem fazer com que essa situação dê certo para vocês? Vocês querem confirmar que vocês não têm o que fazer com ela? Vocês querem deixar que ela continue acontecendo do jeito que ela vem acontecendo, não mexe para não piorar a situação? Vocês querem se acomodar a essa situação? Vocês querem tirar proveito dela? Procurem ir identificando isso, anotando as suas percepções para cada uma das situações que você colocou na sua lista. Quando vocês começarem a perceber que vocês, de alguma maneira, nessa luta compulsiva, têm algum objetivo específico, vocês vão começar a perceber também que existem correntes de força. Que essas correntes de força fazem? Elas tentam forçar o amor que vocês acreditam não estar recebendo do jeito que vocês querem, ou na quantidade que vocês querem. Então essas correntes de força agora começam a ficar cada vez mais claras para cada um dos itens que vocês listaram e trouxeram como sendo lugares ou situações de análise para vocês. Agora, essas correntes de força, de alguma maneira, elas tentam ser iguais a quê? À falta do amor, ou seja, a vontade que vocês têm de levar para o mundo algo que diz assim: você tem que me amar, você precisa me amar desse jeito que eu quero. Essa é a minha luta compulsiva. E é por isso que eu ponho uma corrente de força nisso, para que eu
ganhe essa luta. Então, esse sinal de igual aqui faz com que essa corrente de força seja exatamente o meu objetivo. Você tem que me amar. E você tem que me amar do jeito que eu quero, oferecendo esse amor para mim. Ou então sofrendo por saber que você não consegue oferecer o amor que eu tanto quero do jeito que eu quero. E, portanto, eu vou, de alguma maneira, olhando para essa situação do mundo na minha frente, onde eu estou imprimindo isso no mundo, e percebendo se, talvez, eu pudesse transformar tudo isso em algo mais produtivo. Ou seja, transformar esse igual em algo diferente do que eu venho fazendo. E a situação do diferente nós já vimos. Ou seja, parece que eu tenho que fazer algo que eu possa receber isso que eu estou querendo de graça. E, obviamente, todos nós percebemos de que transformar isso, essa corrente de força, em algo que flui livremente, relaxadamente, é bastante desafiador. Não é mesmo? Então, todos nós já vimos isso no capítulo e sabemos de que essa parte é uma parte desafiadora desse capítulo que nós estudamos. Então, vamos olhar aqui algumas coisas para perceber do que eu precisaria abrir mão, o que eu precisaria enfrentar, o que eu precisaria me permitir sentir para que eu possa estar eleito a receber amor de graça. Então eu vou falando algumas possibilidades para que vocês possam perceber como que vocês sentem cada uma dessas palavrinhas. Então, por exemplo, será que eu tenho que abrir mão de alguma vingança? Será que eu tenho que abrir mão de alguma raiva? Será que eu tenho que abrir mão de uma tristeza, de uma sensação de dizer eu vou perder? Será que eu tenho que abrir mão de uma derrota? Será que eu tenho que dizer, ok, eu perdi, eu estou errado? Será que eu tenho que abrir mão de um desdém? De algo que eu desejo profundamente, mas eu faço de conta que não quero? Será que eu tenho que abrir mão de algo compulsivo? Eu não consigo deixar de brigar com essa pessoa. Eu não consigo dar conta daquela atitude que ela faz e que de alguma maneira me deixa louco de raiva, por exemplo. É compulsivo, eu não consigo controlar. Será que eu tenho que abrir mão da minha vontade de abandonar tudo, de me retirar, de cair fora? Será que eu preciso, de alguma maneira, me compromissar melhor? Será que eu tenho que abrir mão dessa minha situação vitimada, onde só eu que sou um pobre coitado e que as outras pessoas são terríveis algozes? Será que eu tenho que abrir mão desse drama, de algum drama que eu crie na minha vida, de alguma situação dramática onde a intensidade desse drama perpetua a minha peça teatral? Conforme vocês forem fazendo as situações onde vocês precisam abrir mão para chegarem ao amor grátis, o amor de graça, vocês perceberam algum pensamento do tipo, não consigo, isso não tem jeito, nem pensar nisso. Ou seja, esses são os seus impedimentos, ou seja, aquelas coisas que já de cara o meu corpo, os meus pensamentos, as minhas emoções já disseram, não vou fazer de jeito nenhum, isso é um absurdo. Essa é uma reação emocional, não é? Ou seja, isso eu não faço, isso de jeito nenhum, não é?
Então eu gostaria que vocês agora pensassem nesses impedimentos, né? Para onde eles me levam? Para um lugar de decepção? Para um lugar onde eu digo assim, tá vendo? Eu sabia disso, eu não devia nem de ter feito esse exercício, eu já sabia. Ou será que ele me leva para um lugar de derrota? Eu digo, nossa, eu jamais, eu não quero enfrentar essa derrota. Isso é a última coisa que eu quero na minha vida. Ou então, um lugar onde me dá uma sensação de morte, disse assim, não, isso para mim significa uma menos-valia completa, ou seja, eu perco a vontade de estar vivo, isso é morte para mim. Ou então, é como que se vai faltar tudo, ou seja, perder isso, fazer o que eu tenho que fazer, vencer esse impedimento, me leva para um lugar onde vai me faltar tudo. Eu não vou ter mais nada para fazer. Eu não vou ter mais nada para ser feliz, nada. Ou seja, uma raiva. Será que o impedimento é a minha raiva? Ou seja, eu não consigo fazer nada sem antes pular no pescoço dessa criatura. Tipo, mais ou menos assim. Ou seja, o meu impedimento é que eu não consigo negociar com essa criatura. Eu tenho tanta raiva que eu tenho vontade de bater. Eu tenho vontade de pular em cima. Ou então uma sensação assim, não, jamais, jamais, jamais eu vou me permitir a isso. Ou seja, é impossível eu me colocar nessa situação. E, portanto, esses são os impedimentos que vão levar vocês a terem que se lançar no abismo. Ou seja, perceber algo extremamente difícil, que é aquele abismo. No entanto, esse abismo é apenas algo que vocês já perceberam, está sendo relacionado com as reações emocionais, que obviamente perpetuam a luta, né? Essa luta compulsiva, essa luta que não acaba nunca. Então, fiquem de olho nesses impedimentos e pensem e anotem no papel onde vocês acham que acontece alguma dessas situações para vocês. Dentro dessas situações que vocês escolheram, procurem perceber se vocês estão no lugar da arrogância. Esse lugar da arrogância é assim, nem a pau, Juvenal, eu não vou fazer isso nunca, de jeito nenhum eu vou me rebaixar a fazer isso. Ou se eu estou no lugar da submissão. Sim, eu vou fazer tudo para você e você, de jeito nenhum, você não vai deixar de me amar porque eu vou fazer isso, eu vou criar uma confusão na sua vida, eu vou fazer tudo por você de maneira que você não vá embora, não pare de me amar de jeito nenhum. Procurem perceber se vocês, nesses casos, nesses impedimentos, para cada uma das situações da lista de vocês, se vocês têm uma tendência à arrogância ou se vocês têm uma tendência à submissão. Então, procurem perceber isso. Procurem perceber se a linguagem, nesse caso, nem a pau, Juvenal, é arrogante, ou então se é submisso. Faço tudo, mas deixa comigo que eu vou dar um jeito, mas você não vai escapar. E agora, procurem ver a situação do tô nem aí. Ou seja, essa situação do tô nem aí é uma retirada do problema. É como que se de alguma maneira eu olhasse o impedimento de oferecer amor de graça, o impedimento de abandonar essa luta compulsiva e dissesse assim, tô nem aí. Agora esse tô nem aí pode ir. Esse tô nem aí ele pode estar conectado com a arrogância ou ele pode estar conectado com a submissão. Por exemplo,
O tô nem aí está conectado com a arrogância quando eu digo assim: eu não vou fazer nada por você, você que se vire. Se você quiser me amar, você que me ame, porque eu não vou dar trégua para você. Então, o tô nem aí nessa hora tem uma atitude arrogante. Agora, o tô nem aí também pode agir contra mim. Ou seja, assim, eu tô nem aí com os meus sentimentos. Eu faço o que precisar ser feito para que você me ame do jeito que eu quero. Eu faço tudo por você e eu tô nem aí comigo. Eu sofro, mas eu vou conseguir fazer tudo que eu quero de você. Então, o tô nem aí pode ser contra o outro ou pode ser contra mim mesmo. Procurem ver nas situações que vocês trouxeram quais foram as opções que vocês tiveram sobre essas 3 frases. Nem a pau juvenal, faço tudo por você, ou tô nem aí. E então, por último, quando vocês acabarem de fazer todas essas verificações e todas essas investigações sobre as situações que vocês escolheram para fazerem essa pequena lista que vocês começaram nesse exercício, é importante que vocês agora percam alguns minutinhos fazendo registros, né? Fazendo alguns registros de cada sensação, de cada aprendizado que vocês tiveram. E eu deixei aqui algumas sugestões. Primeiro, para cada situação da sua lista, como que você acha que substituiu o seu desejo válido de ser amado? Por que coisa? Por que será que você substituiu? Você substituiu isso pelo ódio? Você substituiu isso pela perda? Você substituiu isso pela sensação de vencer? Procure colocar a cada uma das entradas da sua lista, procure perceber como que você substituiu. Qual seria a sua substituição para aquele caso específico da sua lista? Segunda sugestão que eu te dou é, para cada situação da lista, de que maneira você luta para não abandonar a luta compulsiva. Ou seja, como que você diz assim, eu não abro mão dessa compulsão, dessa luta, eu vou vencer. Mesmo que esse vencer essa luta seja cavar 2 covas, como dizem os japoneses. Ou seja, eu vou para uma vingança, cavo 2 covas, mas eu não vou abrir mão da minha luta compulsiva. De que forma, para cada uma das situações da lista, como que vocês acham, como que vocês se percebem lutando compulsivamente ainda em algumas das situações? Mais uma sugestão. Todos nós temos tendências preferenciais. Nós vimos lá a arrogância ou a submissão, são os 2 extremos. E nós, obviamente, nos colocamos em alguma situação dessa escala, entre arrogância e submissão. Então temos algumas tendências, todos nós temos. Então, por favor, para cada uma daquelas situações da sua lista, procurem perceber aonde que vocês têm uma tendência a ser mais arrogantes e onde que vocês têm uma tendência a ser mais submissos. Uma tendência à arrogância, não, nem a pau juvenal. E a outra, a tendência à submissão, faço tudo por você. Ou seja, como que vocês se situam em cada situação dessas do seu desejo válido de serem amados. E aqui então vamos terminando esse nosso exercício de hoje e terminando também esse capítulo 7,
E eu gostaria então de incentivar vocês todos a pegarem essas anotações e questionarem a si mesmos, questionarem seus pares, seus cônjuges, questionarem as pessoas com quem vocês dividem situações de amor, situações familiares, para que vocês possam, de alguma maneira, oferecer algo mais fluido para essas pessoas, algo que possa permitir a elas amarem vocês de uma maneira menos contaminada, de uma maneira menos arrogante ou menos submissa. Procurem ver o que vocês podem argumentar, trazer para a relação de vocês, olhar, lançar um novo olhar a essa relação, de maneira a fazer com que vocês possam trazer algo de novo e mais fluido, mais relaxado para essa relação que vocês colocaram nessas situações da listinha que vocês trouxeram nesse exercício.